gerador de energia contínua. E eu queria que vocês entendessem a contínua, porque tudo que nós vamos falar daqui para frente, essa palavrinha vai entrar. Então, o que é o dínamo? O dínamo é um gerador de energia. Então, a gente tem que fazer uma conexão com Deus, já que veio das mãos de Deus, dos espíritos puros, e nós vamos receber uma energia pura, uma energia absolutamente pura, coisa que a nossa hoje é miasmática, é condensada, devido exatamente ao condicionamento. Você tem sempre os mesmos pensamentos, você produz sempre a mesma energia. E aí nós vamos partir também para o autoconhecimento e para o aspecto da humildade, que é interessante, porque a humildade é a capacidade da gente ver. Né? Se a gente não ver, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não souber o que eles significam, o que eles querem, qual é a consequência deles, qual é a intenção deles, aí a gente não evolui dentro desse processo. O autoconhecimento por si só já é uma força desalienante. Ele já é uma força que tira a gente do autocondicionamento. Ok? Se vocês quiserem fazer perguntas, basta entrar ou tem uma mãozinha. É muito importante que todos vocês perguntem se tiverem dúvidas, principalmente os novos. É um material novo, ele é extenso, ele vai levar um ano. Então, quanto menos dúvidas vocês tiverem, melhor. Ok? Então, por favor, perguntem, não fiquem inibidos. Tá bom? Então, a nossa primeira aula ela vai tratar do discernimento, da capacidade de discernimento e dos nossos pensamentos. Como discernir sobre os nossos pensamentos? De onde vêm os nossos pensamentos? O que significam os nossos pensamentos? Como entender os nossos pensamentos? E, a partir daí, coloca ordem e disciplina neles. Lembre-se, sempre o objetivo é liberar a mente dos condicionamentos, liberar a mente da mente mecânica, liberar a mente dos nossos conteúdos que estamos aprisionados, para que o processo de criatividade surja. Tá bom? Próximo, please. Então, primeiro nós vamos entender o que é o espírito. Né? Além de ser o princípio inteligente do universo, ele é Deus, unidade, totalidade e individualidade. É muito importante entender essa parte. Se a gente não entende aí, a gente vai ficar meio perdido. Então, nós somos uma unidade que é uma totalidade e que é uma individualidade. Então, tem dois seres iguais. Somos individuais. Somos unigênito, único da nossa espécie. Não tem dois. Só que essa unidade, ela bipartiu. Ela se separou no egoísmo e no orgulho. Então, nós temos uma unidade que é Deus, que se dividiu. Nós escolhemos sermos egoístas e orgulhosos. E aí fragmentou mais ainda. Né? Porque o egoísmo e o orgulho, ele fragmenta-se em vários tipos de orgulho e egoísmo. Como a baixa estima, faz parte do orgulho, faz parte da arrogância, a determinação muito forte em vencer o outro, faz parte da arrogância, que faz parte do orgulho, a capacidade de ser ganancioso, ambicioso, que faz parte do egoísmo, a capacidade de querer controlar e dominar tudo, que é uma característica do egoísmo. Tudo isso são fragmentos do egoísmo e do orgulho. Então, você tem uma unidade que bipartiu, então você ficou com o centro, que é Deus. Né? E aí a gente vive só o lado do egoísmo e do orgulho. Como vai se fragmentando, mas tudo é uma totalidade. Nós não estamos separados de verdade. É só uma ilusão. Né? Então, por isso que a luz somos nós, as sombras somos nós, as máscaras somos nós. E o lado consciente também somos nós. Então, tudo faz parte da nossa totalidade, que faz parte da individualidade, que faz parte da unidade. Então, se nós estamos aprisionados em um fragmento,
esse fragmento também faz parte da unidade, da totalidade da unidade, que é o egoísmo, que é o orgulho, que faz parte de nós mesmos. Tudo é a gente. Isso quer dizer que tudo que acontece na sua vida é você. E nós vamos estudar isso quando falarmos dos reflexos. Próximo, Cris. Antes, Cris. Os fragmentos. Então, aí tem uma foto. A gente é que nem um espelho que se fragmentou. Só que a gente escolhe um fragmento e vive esse fragmento como se fosse verdade. Então, você pode pegar uma pessoa que é muito controladora. Ela está dentro de um fragmento. Você pode pegar uma pessoa que é insegura, medrosa, tem pânico. Ela está dentro de outro fragmento. Mas você pode pegar uma pessoa arrogante, dona da verdade. Ela está dentro de um fragmento. E ela vive esse fragmento como se fosse a única coisa do universo. Na cabeça dessa pessoa, não existe mais nada. Ela vive em função dessa ideia, desse conteúdo. E ela perde todo o resto, toda a totalidade. Então, é disso que trata o curso, é como juntar esses fragmentos para que a gente refaça a totalidade e a gente refaça a unidade. E aí a gente vai ter uma ideia do todo, porque nós fazemos parte de um todo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá, Cris, mais uma. Então começamos com o texto da Joana de Ângeles. Né? Em face dos hábitos do imediatismo, ocorreu através dos tempos dos seres humanos uma fissura entre a consciência superficial e a profunda, desenvolvendo mais as áreas da personalidade em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Nós perdemos a nossa consciência. Estamos juntos de uma personalidade, de um fragmento daquele, vivendo esse fragmento como se fosse verdade. E sempre um fragmento, ele se prepondera no nosso psiquismo. E ele passa a dominar a gente, e a gente passa a viver em função dele, como se ele fosse uma única verdade. Mas ele não é, ele é só um fragmento, é só uma personalidade que faz parte de uma totalidade e que a gente não tem ideia. Próximo, please. Quando vemos o mundo por meio dos nossos pensamentos, paramos de experimentar a vida como ela é realmente, como ela realmente é. Então, nós estamos ali, ó, sendo dirigidos, conduzidos por uma personalidade, por um fragmento, por um conteúdo mental ao qual nós estamos sendo aprisionados. E aquilo passa a ser a verdade, mas a gente perde a noção da realidade do todo. Nós não temos mais essa noção, nós estamos perdidos, nós estamos condicionados, estamos dentro de uma mente mecânica que produz o mesmo conteúdo, produz a mesma vibração, produz a mesma energia, e nós temos todos os dias mais do mesmo. Não existe outra situação para nós. Tudo em nós se repete, se repete, se repete, se repete. Próximo, Cris. Não costumamos admitir que a nossa maneira de ver é uma porção da realidade. Não apenas, entre muitas pessoas. Esse é do Hamed, do Espírito Hamed, e é o que eu estou falando para vocês lá desde quando eu expliquei do Espírito. Essa sua ideia de verdade, a qual você luta, briga, bate, mata, não é? Se defende, é só um fragmento no qual você está aprisionado. E como você não tem outra ideia, essa parece é a única, ela fica sendo a sua verdade. E por ela você brilha e luta. A ideia é como tirar sua mente deste fragmento e dar uma visão da totalidade. Inclusive de como funciona a lei de Deus.
Por que Deus colocou você nessa situação? Qual a ideia de Deus para cada dia seu, para cada momento seu, para cada relação sua? Tem uma ideia de Deus. E como você deve agir dentro dessa ideia? Não tem nenhuma coisa que seja o acaso. Não existe acaso. Ok? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Cris quer falar alguma coisa? As meninas aí estão ali? A Helena está com a mão levantada. Não cansou não, Helena? Não, pode Boa ser. noite. Eu, na verdade, até ia falar, depois desisti, agora resolvi falar novamente. Em relação a sair do medo dele, essa coisa de que o acaso não existe, né? Isso é algo até de início, de imediato, é meio estranho a gente admitir isso, né? Que todos os acontecimentos têm um propósito, mas eles têm, né? Todos os acontecimentos bons, principalmente os ruins, eu digo assim, ruins que não são ruins, porque na verdade estão aí para nos chamar a atenção, dar um puxão de orelha, né? Ó, para e olha isso aí, ó, né? Tá indo para o rumo errado. Esse caminho não é o ideal, então realmente nada é por acaso, né? Então, e o mais importante é a gente começar a prestar atenção nas coisas que acontecem, né? O sentimento que me desenvolve, um determinado acontecimento, o que mexeu comigo por quê? Me deu raiva? Inveja? É um ciúme, né? Realmente é importante que a gente observe, preste atenção em todas as coisas que nos acontecem, porque realmente o acaso não existe. Em tudo há um propósito de Deus, né? E gosto muito da lei de Deus, e não sei se vai ser falada nesse ano, mas gosto muito daquela que diz que a lei de Deus ela é econômica, né? Então, não fica gastando experiências em vão, né? Então, acho que a gente tem que estar atento. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, Jorge. A gente tem sempre um só fragmento predominante ou pode oscilar entre um, dois, três? Essa é a minha dúvida. Tem vários. Nós estamos dentro do processo do egoísmo e do orgulho, nós temos todos os fragmentos. O que acontece é que um prepondera sempre. Ele vai ser aquele que vai resolver sempre a questão. Às vezes a gente não vê, porque a gente torna-se, por inércia, você torna-se essa personalidade. Quando você se torna a personalidade, você tem dificuldade de perceber. Mas sempre vai ter algo que prepondera, a personalidade que prepondera, o pensamento que prepondera. É só observar como é que você reage às situações. Você só vai começar a ver nas suas reações, não como você vive normalmente. Quando alguém pisa no teu calo, como é que você reage? Aí você vai ter a personalidade que prepondera. Né? Então, a questão da inércia é muito forte. A gente não consegue ver porque a gente torna-se a personalidade, a gente torna-se a máscara. Então, para a gente ver, eu preciso sair da máscara, flexibilizar ela, para que eu possa enxergá-la. Por isso da mansidão. A mansidão, que nós vamos estudar bastante, ela permite que a nossa percepção ela vá para o coração e que você comece a ver as personalidades que você tem. Tá bom? Mas temos todos os fragmentos. Um prepondera, aí você tem o primeiro que prepondera, o segundo, o terceiro, e aí eles vão perdendo força. Né? Tá bom? Helena, tudo bem? Sim, sim. Ok. Alguém tem mais pergunta? Ninguém? Então vamos para o próximo, Cris. Então, isso está na Revista Espírita, né? O Allan Kardec, ele já falava em 1850, 1850, algo que a gente ainda não, a nossa percepção, nosso entendimento não alcançou. Os espíritos superiores, que é o que o nosso julgamento se aperfeiçoe, em discernir exatamente isso, o verdadeiro do falso, o que é racional daquilo que é ilógico. Eis porque jamais aceitamos, seja o que for, de olhos fechados. Então, nós não podemos aceitar um pensamento que ele domine a gente e que a gente se comporte como ele quer,
sem discernir, sem entender, sem compreender esse pensamento. Eu vou falar algo aqui que para os novos talvez seja difícil. Tem que parar esse pensamento, olhar para ele, não é? E procurar compreendê-lo, discernir o que é esse pensamento. Eu já fiz isso antes, já me comportei dessa maneira, foi bom, não foi? Qual é a dualidade desse pensamento? Não é? O que diz o Evangelho, que é para me tratar com caridade, com amor, inclusive a mim mesmo. Então, é nesse caminho que eu vou. Se não fizer não é? Esse discernimento, não raciocinar, vai continuar na parte condicionada, na parte mecânica. E você vai continuar se comportando como o pensamento quer. O que é muito. O que é muito. Porque um dia, quando eu desencarnar, ou em outra oportunidade, nós vamos ter uma percepção da realidade, vai ver como foi tudo errado. Então, é necessário fazer esse trabalho. Na verdade, esse deveria ser o objetivo de vida da gente. Todas as outras coisas, os nossos sucessos, dependem desse trabalho. Porque, veja, se você está com a mente aprisionada, produzindo o mesmo tipo de vibração, na mesma frequência, no mesmo tipo de onda, você vai ter sempre o mesmo retorno de algo que talvez você não goste, que você não quer. Mas não muda, porque se você não mudar, as coisas não mudam. E elas estão acontecendo para que você mude. Então, o universo ele é inteligente, ele é um princípio inteligente. Nós somos um princípio inteligente, que não usamos a inteligência. Aceitamos facilmente os pensamentos e os sentimentos como se eles fossem verdade. E, pior, nos comportamos, sentimos e falamos e agimos como eles. Estão nos sugerindo, que na verdade é uma sugestão, que a gente aceita por condicionamento, por automatismo, por ter uma mente mecânica, por estar aprisionado. E por aceitar isso. E por ter preguiça mental de pensar, de raciocinar. Já que somos o princípio inteligente do universo, precisamos raciocinar sobre nós mesmos, sobre os nossos conteúdos mentais, sobre se queremos ou não fazer algo que está sendo sugerido, que nós não sabemos nem por quem está sendo sugerido. Já que a gente não presta atenção. Ok? Gente, vocês estão todos entendendo? Tem a Vera, a Camila, o Alisson, alguns que eu conheço aí, são novos. Vocês estão compreendendo? Está dando para compreender? A Cláudia, o Carlinhos, que são... Tudo bem? Pode falar, gente, é o mesmo preço, não dói nada. Para mim está perfeito, Jorge. Sério? Tudo certo, por enquanto. Sim, estou entendendo por enquanto. Então vamos em frente. A mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros nos quais se apoia a corrigir. Mas precisa da razão. Então vamos entender, nós temos instinto, razão e intuição. Então, o instinto, a razão domina o instinto. Então, se você quer deixar de ser condicionado, deixar de ser automático, você precisa usar o raciocínio. Você precisa discernir, parar o pensamento, olhar para ele. Não deixar que ele te domine. Ele é uma força espiritual. Mas no seu mundo, a sua vontade, ela é soberana. Então, use a sua vontade para dominar aquele pensamento. E para compreendê-lo. E para discernir, usar a razão do que ele é, o que ele representa. Ele é positivo ou negativo? Ele vai te levar para alegria ou para tristeza? Você já fez o que ele quer mandar? É uma forma de orgulho? Você está sendo egoísta naquele momento? Você está sendo arrogante naquele momento? Vai te levar para uma tristeza? Vai te levar para uma alegria que não seja honesta, porque está prejudicando alguém? Todas essas coisas precisam ser faladas, porque o retorno disso volta para você, como nós vamos ver no decorrer do curso.
teu pensamento, o meu pensamento, o nosso pensamento faz associações com todas as mentes que estão nesse nível de frequência. Não é algo que não tem consequência. Tem consequência. Afora que quanto mais você usa um pensamento negativo, mais ele te aprisiona, porque a inércia vai ficando cada vez maior. A contração da consciência, ou seja, menos informação você vai tendo, e você vai ficando cada vez mais prisioneira desta informação. Então, é algo muito sério. Aí é que estão os casos de depressão, de pânico, suicídio, baixa estima, como é que é? Insegurança, desconfiança, porque vai contraindo o ciumento, a mente vai fechando, 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 e ele vai passando a raciocinar só dentro do ciúme, só dentro da inveja, só dentro da baixa estima. Tudo para ele é ruim, ele não merece. E, na verdade, é só um pensamento. E se você não acreditar nele, ele perde força. O que dá força para ele é você pensar. Então, a preguiça de pensar, essa preguiça de fazer isso que eu estou falando, é que é responsável por isso. Ela limita o discernimento, ela limita a sua razão, ela limita a sua capacidade de autoconhecimento, de autocompreender, de colocar ordem na sua mente e de liberar a sua mente desse tipo de conteúdo, levando você a outros níveis de conteúdo. Próximo. A Ju Oi, quer amiga, falar. Opa, desculpa, não vi que tinha a mãozinha levantada. É que a mãozinha não aparece para mim, Cris, aí você vai ter que falar. Tá, então a Ju, e quem é que falou? A Maria. Então primeiro a Ju, depois a Maria. Ô, amigo, isso que tu tá falando, ele vai de encontro também com a questão que tu sempre fala de que o pensamento no problema não vai te tirar do problema, né? O pensamento que criou o problema não vai trazer a solução. Porque o problema que tu tá pensando, ele fica repetindo, né? Exatamente isso. A gente fica num ciclo de pensar a mesma coisa de diferentes formas e a gente acaba não percebendo que a solução está fora desse pensamento, né? Está fora dessa raiz. Isso. Exatamente isso. A ideia é trabalhar fora das raízes. E aí, nessa aula que nós estamos dando agora, nós vamos ver que o problema não é o pensamento, o problema é o conteúdo que a gente está aprisionado. Porque você pode, Ju, muito bem pegar o mesmo pensamento, vamos dizer, você tem uma inveja. Okay? Você pode pegar esse pensamento de inveja e transformar ele num ato de altruísmo, não é? De amor àquela pessoa, do reconhecimento de que aquela pessoa merece aquilo que ela tem. E que, se Deus permitiu, é dela. E que você vai se harmonizar com aquilo, aceitando a situação. Então, você mudou o teu pensamento. Então, o pensamento em si não é o problema. O problema é o conteúdo que nós estamos aprisionados. E nós vamos ter isso para frente. E isso já é uma nova abordagem. Eu não escutei em lugar nenhum. Não é? Isso é do Espírito Amigo, é psicografia da Cristiane Salud. Então, você entendeu, Ju? Sim, amigo. Okay. Por isso que é importante identificar os conteúdos. Porque o problema está nos conteúdos, que nós estamos aprisionados, e não no pensamento. Você pode ter pensamentos sublimes. Você pode ter um pensamento que o dínamo seja ativado. E você produz uma energia pura para você mesmo. Ao invés da condensação dos miasmas que está produzindo dentro dos conteúdos que estão aprisionados. Olha que maravilha. Entende? Tem mais alguém, Cris? A Maria e depois a Lígia. Oi, Maria. É a Tati. Oi, gente, tudo bem? É a Tati Tessarulo. Boa noite a todos, né? Puxando dois ganchos, na verdade, né? Sobre essa questão que a Ju falou,
sobre a questão de pensar várias coisas, né? Vários pensamentos sobre o mesmo conteúdo em si, né? Fragmentado, mas às vezes nem isso, às vezes só de o mesmo pensamento. Aconteceu uma coisa semana passada que eu e a Maria a gente vivenciou juntas e impressionante assim como aquilo ficou permeando e assim, ó, durante dias o mesmo pensamento de julgamento, enfim, e é difícil porque às vezes até eu parava e falava assim, meu Deus, mas né, vamos tentar parar um pouco, desacelerar, mas tudo isso também serve como informação, né? Eu acho que olhar para tudo isso, de como a nossa mente está funcionando de uma forma tão mecânica que a gente não consegue nem dar uma baixada, né, na quantidade do que a gente consome mesmo, né? De não conseguir frear aquele pensamento que é destrutivo e que a gente sabe que é destrutivo e ficar olhando realmente para o problema. Então, interessante o ponto de visualizar. Eu não lembro qual autor que eu li uma frase mais ou menos do tipo, né? Que quando a gente entende, quando a gente consegue se libertar de, de ficar focando entre coisas boas e ruins e entender que tudo é experiência, a gente consegue aproveitar mais. Então, às vezes a gente, por exemplo, eu nesse momento fiquei focada que aquilo era ruim, ao invés de poder entender e extrair de que a minha mente ela estava tão acelerada que eu não conseguia nem dar calma para ela, para que ela pudesse dissipar aquilo, né? E que eu pudesse transformar. Então, tudo é informação, mas basta a gente olhar também sem condenação para o que está acontecendo. Porque a gente, dessa forma fragmentada que a gente vive, a gente quer se afastar do mal porque a gente quer manter uma imagem. Então, quando a gente se afasta da nossa sombra, a gente não consegue transformar ela. Então, né, é muito importante também olhar que a sombra, ela é alguma característica que está acompanhando a gente, mas que a gente precisa apaziguar isso para poder iluminar, né, e trazer uma transformação para aquilo. Então, até além desses conteúdos mentais, mas por que Tati, Tati, mais devagar, mais devagar. Respira um pouco. Respira e fala devagarzinho. tá? Mas para além desses conteúdos mentais, entender por que a gente também faz isso. Porque muitas vezes eu vejo que a gente faz de formas mecânicas, sabe? Eu quero dizer com isso. Às vezes a gente fala sobre um assunto, por exemplo, reclamar, julgar, que é uma vibração baixa, para a gente poder se sentir pertencente a um grupo, porque querendo ou não, fofoca, reclamação, traz mais assunto, né, entre as pessoas, porque a gente consome mais isso de fato, né? Então, às vezes, para a gente se sentir pertencente, pode usar isso, às vezes porque a gente não quer entender que há uma sombra, né? Já que o mundo ele se comunica através de espelhos, ou seja, muito do que a gente vê nos outros fala sobre nós mesmos, né? Então, quando a gente entra em ondas de julgamento, a gente também não quer se assemelhar a isso e reforça cada vez mais para que a gente tenha uma falsa sensação de que não faz parte daquilo, né? Então, é bem complexo todo esse assunto, né? Porque além de conteúdo, é entender também socialmente, porque nós somos seres sociais e vai além, né, dessa questão espiritual, né? A gente poder entender também esses mecanismos e avaliar. E como o Jorge tinha falado já antes, né? Isso é proveitoso? Isso vai elevar a minha energia? Ou vai me deixar cada vez mais preso, mais condicionado? Acho que era isso, amigo. Obrigada. Tá bom? Não se pode parar um pensamento. Através da vontade, a gente pode disciplinar e colocar ordem na mente. Então, se você tem um pensamento que não foi bom, e você acha que aquele pensamento é ruim, você deu mais energia para o pensamento. Então, você criou uma desordem maior na desordem já existente. Você fez um caos, não é? E aí você consumiu energia. Cada vez que você achava ruim, você dava mais energia. Então, veja, primeiro ponto é trazer a percepção para o coração. Não é? Quem é novo aí, depois nós vamos falar muito sobre isso. Então, a mente percebe, ok?
Mas a mente percebe com o conteúdo que ela tem. Como é que eu tiro a mente do conteúdo? Eu posso usar a razão, não é? Eu posso olhar o pensamento, parar o pensamento, parar, não, dar um espaço entre um pensamento e outro, para que eu possa discernir sobre ele. A razão, ela domina o instinto, ela domina essa. Se você trouxer a percepção para o coração, não é? Você vai pegar a energia que você está gastando e vai trazer ela para o coração, e vai modificar essa energia. Quer dizer, você vai dar menos energia para o pensamento. Ele vai dar menos força sobre isso. Então, tem questões que é para se aprender, para se praticar. Então, não vai parar o pensamento. O pensamento é energia, a energia se transforma. Então, olha o pensamento, né? Dá um espaço maior. Vai discernir sobre aquele pensamento. Vai ver o ponto contrário daquele pensamento, a dualidade dele, não é? E sempre tem que trabalhar com caridade, com amor, com misericórdia e bondade. Se não usar desse critério de amor para si mesmo, de bondade para si mesmo, de misericórdia para si mesmo, não dá certo, porque você vai usar demais negatividade. Então, quando você olhou para o pensamento e achou ele ruim, você se separou do pensamento, mais ainda. Você criou um vazio maior. O pensamento acelerou mais ainda. Então, você ficou dias gastando uma energia imensa com isso aí, e se sentindo mal. Porque, na verdade, o pensamento ele buscava alguma coisa. Você se sentir culpada, não é? Você se censurar, se criticar por aquilo, que é o que mais acontece. E aí, por isso que precisa do amor, precisa da bondade consigo. Esse pensamento está em desordem. Por isso que esse curso é fundamental. Aprender a colocar ordem, disciplina na mente. E disciplina que não é rigor, não é rigidez, não é ser severo e crítico consigo mesmo. Disciplina é quando você se coloca no movimento contínuo e consciente, que você sabe que esse é o caminho a seguir e você não se desvia dele. Então, qual é o caminho a seguir? É se amar, se perdoar, não é? Ser bondosa para consigo. Amar aquele pensamento. Ele faz parte de você, é sua totalidade que está ali. Ela está separada porque você está repelindo ela. Você não pode repelir algo que pertence a você, você precisa agregar, refazer a totalidade, agregando os fragmentos. Isso só pode ser feito com amor e com bondade e com misericórdia, não pode ser feito de outro jeito. E não vai ser feito de outro jeito. Só vai aumentar a desordem. Então, quanto mais a gente se amar, quanto mais eu gostar dos conteúdos que eu tenho, sejam eles ruins ou bons, péssimos, coisas que eu fiz horríveis, eu vou amar aquele fragmento. Vou me perdoar e vou me reconciliar com aquilo. É isso. Aí a mente ela entra em ordem, ela entra em disciplina. O fragmento ele vai se agregando à totalidade. Você vai refazendo a unidade. Tá bom? Alguém mais, Cris? Acho que a Lígia queria falar, né, Lígia? Isso. Oi, Tá me Lígia. ouvindo? Sim. Tá. A minha pergunta aqui, escutei muita coisa, né, que vocês estão me falando, mas eu fiquei me questionando com relação a esse conteúdo, né? Porque, assim, o Jorge diz que o pensamento tem que mudar. Tudo bem, aí eu vivi uma situação, várias vezes aquela situação, até eu chegar num ponto de que eu entendi que eu tenho que mudar o meu pensamento com relação àquela situação. Tudo bem. Aí eu vou lá e tento fazer diferente, acho diferente. Por exemplo, eu não me dou bem com uma pessoa, ou eu tenho uma, sei lá, alguma coisa negativa de alguém, não gosto do comportamento de uma pessoa. Aí eu fico sempre criticando aquilo, né? Aí vai chegar um ponto, uma hora que eu vou parar e vou pensar que eu estou agindo sempre naquele pensamento, daquele jeito. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Mudar o meu pensamento. Aí eu vou lá, me aproximo dessa pessoa, tento uma relação, tudo bem, aconteceu aquilo ali, que bom,
Foi uma mudança de pensamento. Mas daqui a pouco eu vou perceber que o conteúdo está lá. Aquele conteúdo que eu tinha daquela relação, ele ainda está lá, aquele conteúdo. Então, assim, várias situações a gente até consegue mudar o pensamento. Mas como que a gente faz para mudar aquele conteúdo que está lá? Que volta e meia ele vai surgir de novo aquele conteúdo. Essa era a minha pergunta. Ok. Lígia, primeiro assim, se o conteúdo ele tem muita força, é porque a sua mudança ela foi superficial, não é? Ela não foi a nível do coração. Tem duas coisas que você precisa entender. Primeiro, a inteligência entende e compreende, mas o coração aceita. Okay? Se a sua transformação, seu coração não aceitou, você fez porque você tem um entendimento. Eu não gosto daquela pessoa, mas vou fazer um esforço aqui e vou aturar ela. Não é? Mas se o seu coração não transmite amor para ela, se você não tem pensamentos de caridade para ela, isso então não houve uma transformação. E tem outro aspecto que você precisa entender também, não é? Todas essas transformações, às vezes elas se repetem mesmo. Por quê? Para você praticar aquilo. Não é uma coisa assim que você vai fazer uma vez e aquilo vai sumir. Porque lembre-se, você levou milênios e milênios e milênios com esse conteúdo. Não é uma vez que você vai fazer isso e ele vai sumir. Você tem que repetir, 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 até que ele torne-se um novo automatismo. Entende? Quando você olhar para aquela pessoa, automaticamente você vai pensar nela de forma carinhosa e amorosa. Você não vai fazer mais esforço para gostar. Tá? Agora, tem um aspecto que nós vamos estudar nesse curso. Né? Quando você olha para uma pessoa que você não gosta, na verdade, você está olhando para uma sombra tua, uma parte sua que você não gosta. Tá? Você está separado dela. Okay? Que é o que chama-se de reflexo mental, que a gente vai estudar na próxima aula. Eu não vou adiantar muito aqui, porque nós temos várias aulas que vai falar sobre isso. Então, quando você olha para uma pessoa que você não gosta, você está olhando para você mesmo, com uma parte sua que você não gosta em você mesmo. E aí você está separado dessa parte. Se você não trouxer essa parte para dentro do seu coração, então ela fica solta. Tá bom? Mas nós vamos Tudo estudar bem. isso com o tempo. Então tá. Vamos ter Obrigada. paciência que tem um ano aí para a gente conversar sobre todas essas coisas. Então, Chico Xavier diz, quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Disciplina, de novo, não é ser rigoroso, não é ser severo, crítico. Disciplina é um movimento contínuo, consciente, de que você escolheu um caminho e você vai permanecer. Nenhum acontecimento do dia, nenhum pensamento, nada vai desviar você disso. Eu vou amar a mim mesmo. Eu vou me perdoar. Então, nada vai fazer que você se desvie. Eu vou amar todos aqueles que eu não gosto. Nada vai desviar você. Tudo que aquele cara quiser, você vai amar. Então, é isso. Eu vou ter autoconhecimento a partir de hoje. Vou olhar para mim e vou escrever os conteúdos negativos que eu preciso mudar. E você vai fazer isso. Movimento contínuo. Você não faz alternância. Uma hora eu quero, outra eu não quero. Eu vou amar o fulano, mas ele me fez aquilo, eu não vou gostar mais. Não. Ser disciplinado. Você quer aquilo, você vai usar a sua vontade para isso. Próximo, Cris. Eu quero falar. Tu não vê minha mãozinha, né? Vamos ver aqui. Agora apareceu. Não fala. Então, Jorge, eu até em consideração, né, para os novos que estão chegando, essa questão do amar, eu vou amar, eu acho que a gente deveria, assim, falar um pouco mais a respeito, né? Porque vou julgar por mim, né? Quando eu iniciei essa coisa de amar
o que o outro me faz, para mim, era surreal, assim, era algo que, né? E abordar um pouquinho isso na questão desse tipo de amor. O amar, pelo menos, é a compreensão, é a aceitação, né? Não dá para a gente imaginar que eu vou amar uma pessoa que me cause algum desconforto, né? Da mesma forma que eu amo o filho, que eu amo o outro. Há um diferencial ali, né? Que esse amor, na verdade, é mais uma questão de iniciar por não odiar, né? Tentar buscar uma compreensão, tentar buscar um propósito, né? Como já foi falado no início, a questão do acaso que não existe. Então, se determinada situação está aí acontecendo comigo, se eu estou envolvida naquilo ali, né? Alguma mensagem tem para mim, né? Então, mais nesse sentido, assim, buscar a compreensão, para não ficar assim, essa coisa vaga, sabe? Porque para mim no início era quase impossível essa questão. Então, por isso que eu gostaria de dar essa observação, tá bom? Tá bom. Cada um, Helena, vai dar o passo como pode, tá? Mas está no Evangelho. Se você quer a perfeição, você precisa amar o próximo, não é? Então, para você querer ser perfeito, você precisa amar o próximo. É você mesmo, Helena. Se você tiver a compreensão exata de que aquela personalidade que você tanto não gosta é um reflexo de um conteúdo mental seu, de uma personalidade tua que você não quer ver, de que você não quer se relacionar, de que você não quer amá-la, e que isso não contribui para você refazer a sua unidade, que para você ser feliz, entendeu? Que vai te trazer um processo criativo, que vai te trazer conexão, uma liberdade dessa mente mecânica, e te colocar em outro patamar, tanto fluídico que consciencial, aí você vai fazer. Okay? Não existe próximo. O próximo é você. Né? E, assim, não existe evolução se você gostar apenas daquele que você gosta. A evolução acontece quando você gosta daquele que você não gosta. Okay? Nós vamos estudar isso no curso. Vamos falar, a próxima aula vai ser sobre reflexos mentais, nós vamos falar sobre isso. Depois a Cris vai falar de novo, vamos falar do Dino. E aí, durante o curso todo, nós vamos falar. Veja, tudo, a mente percebe, a mente percebe. Quando você percebe uma pessoa que você não gosta, quem percebeu? Foi a sua mente. A sua mente percebeu porque é um conteúdo que é teu. Você nem conhece aquela pessoa, você está vendo o reflexo da sua mente. Aí você diz, eu não gosto daquela pessoa. Não, você não gosta de você. Aí é que está o problema da evolução. Aí é que está o problema da mente mecânica, de que a gente nunca se liberta. Né? Porque a gente não ama a nós mesmos. Por isso que Jesus diz, ó, ame ao próximo como a si mesmo. Porque a gente não ama nem a gente. Então você fica, fulano é meu inimigo. Como alguém pode ser seu inimigo? Se você percebê-lo como um amigo, como é que ele vai se tornar seu inimigo? Fala para mim. Olha, eu decidi amar a Helena. Pronto, a Helena pode fazer o que quiser. Eu decidi amar a Helena. E eu quero ver, você pode fazer o que quiser comigo. E eu vou dizer, eu quero amar a Helena. Como alguém pode me ferir se eu não aceitar aquilo? Porque no meu mundo, eu sou o Senhor. Não é o outro. O outro não pode dizer o que eu devo sentir, o que eu devo pensar, o que eu devo falar. Não pode. Mas está acontecendo. É um conteúdo mental, uma imagem que você vê de uma pessoa, dita a forma como que você deve sentir, pensar e agir. Até limita. Olha, eu vou simplesmente não odiar. É muito pouco, Helena. Né? Você pode dizer, eu não vou ser contra a reconciliação, eu não vou desejar o mal para ela, eu vou estar sempre à disposição para ajudá-la, eu vou querer o bem para ela, né? Eu vou ser pensamentos caridosos e bondosos para com ela, porque você está fazendo isso com você mesmo.
Então, nós vamos falar disso durante o curso todo. Esse é o propósito. É exatamente liberar a mente da gente desses conteúdos que são limitantes, que condicionam a gente, tiram a gente do processo criativo, que é ilimitado, que é infinito, que Deus nos deu. E a gente vive na pobreza. Literalmente na pobreza. Então vamos lá. Agora vamos entrar no texto do Espírito Ô, Unido, Jorge, só tem fotografado mais pela gente Cristiane querendo Said. falar. A Ju e depois a Maria Laura. Então vamos lá. Que a gente não Ai, sabe se é amiga. Maria ou Tati. Meu Deus, amiga, a gente está acabando com o teu horário de aula, né? Olha só, isso que a Helena falou sobre amar o outro, eu achei que vai muito de encontro com o que a Tati falou anteriormente. A Tati falou, né, que, enfim, não sei onde ela leu, que a gente precisa parar de olhar as coisas como bem e como mal, como essa dualidade, começar a enxergar como experiências. Acho que isso vai de encontro também com as fragmentações, né? A gente precisa parar de fragmentar as situações e enxergá-las como unas, únicas, né? De acordo com Deus. Acho que a partir do momento que a gente consegue fazer isso, parar de olhar essa dualidade das coisas, parar de fragmentar as experiências e unificá-las com Deus e com o nosso propósito, com o nosso self, com a nossa luz interior, a gente consegue fazer o que a Helena propôs, né? De amar a todos, sem distinção, porque daí a gente consegue ter acesso a essa nova visão, a gente consegue ter acesso a esse novo propósito. Acho que vai de encontro, né? É isso aí. Na verdade, tudo que nos acontece é bom, maravilhoso. Ok? Quem determina se é bom ou ruim é a nossa mente condicionada. Porque é algo que foi nos concedido por Deus. E Deus é amor, e Deus é bondade. Então, aquela experiência, ela é maravilhosa. É a experiência que eu preciso. Agora, eu posso achar que ela é péssima e ficar em luta com ela, e me debater com ela, não querer passar pelaquela experiência, me revoltar. Isso faz parte do livre-arbítrio. Que está se usando um conteúdo mental do passado, do mesmo jeito. Eu posso procurar entender qual é a ideia de Deus, qual é a situação em mim que é negativa, que aquela experiência vai me proporcionar transformá-la em positivo. E todos os dias da nossa vida, nós temos essa oportunidade. Deveríamos ter gratidão a Deus por nos dar essa experiência e fazê-las com amor e bondade, o tempo todo, amando aquela situação, sem ser uma situação obrigação, e sim uma tarefa que eu faço com o meu coração, porque eu entendi e sou grato a Deus por estar me concedendo a oportunidade de me libertar de um conteúdo que me traz sofrimento. E eu não posso usar de revolta. Aí eu estou sendo arrogante para tudo. Ok? Tudo, gente. Tudo que acontece na nossa vida é bom. E digo mais, é o melhor que pode nos acontecer. Se a gente quiser coisas melhores, precisamos parar de nos revoltar e achar ruim e reclamar e amar todas as situações e fazê-las com alegria, porque elas são experiências concedidas por Deus, no seu amor, na sua misericórdia e bondade, para que a gente evolua. Tem mais, Cris? Sim, a Maria. Não sei se é a Maria ou a Tati. Vamos descobrir. Não, gente, não é nada profundo, não é só porque até as pessoas novas que estão participando do grupo de estudo, é um grupo de estudo, né? Então é bem importante trazer essas experiências, né? Que a Helena trouxe, que a Lígia trouxe, que a Ju trouxe, porque também
traz a oportunidade da gente poder esmiuçar, né? Porque assim, a gente está falando sobre o cotidiano, a gente não está falando de uma coisa distante. Jesus não veio aqui para mostrar uma coisa tipo longe. Jesus veio para mostrar coisas que a gente tem que fazer agora, né? Que a gente tem que optar por fazer agora, não a gente estudar e deixar isso no campo mental apenas sem praticar, né? Tipo assim, eu vi uma nova perspectiva, mas não quero praticá-la. Então é muito importante que a gente traga Jesus para bem pertinho da gente, né? Para o nosso cotidiano. E aqui no grupo de estudos, quando a gente se coloca, né, em falar sobre experiências, o que viveu, como passou por isso, é interessante porque, é claro, não que as nossas perspectivas sejam exatamente as ideais, né, mas dá para a gente, através do estudo, dar exemplos de quais seriam as melhores atitudes diante de cada questão, né? Uma vez que tudo que acontece é magnetismo. Então, tudo que a gente atrai para a nossa vida, todas as situações que a gente atrai para a nossa vida, realmente é para que a gente consiga evoluir, para que a gente saia dessa casca grossa que dificulta a nossa comunicação com o superior, né? E que faz com que a gente fique cada vez mais aprisionado. E todo mundo está aqui, todo mundo que estuda, todo mundo que é, é cristão, quer evoluir. Eu tenho certeza que todo mundo tem essa vontade. E é justamente a gente precisa dessa vontade e de direcionamento para que a gente consiga fazer uma boa passagem. É isso aí. Exatamente, gente. Todo mundo pode falar, não dói nada, tá? Mais uma vez, não fiquem com dúvida. Vou voltar a repetir. Nosso grupo ele está há muitos anos juntos. Então, nós já temos assim um palavreado, que a gente já está habituado, vocês não. Então, pode perguntar, tá? A gente está procurando explicar do melhor jeito possível, mas às vezes escapa. Então, mas nós vamos ter aulas durante o ano todo e vamos repetir isso logo, logo. Aquilo que vocês não estão entendendo, vocês vão começar a entender com facilidade. Não desanime, não desista, não é? Porque eu digo para vocês, vai ser uma grande surpresa para todos o conteúdo que nós vamos passar, como está sendo já. Né? Então, aproveitem e façam perguntas. Então, vamos lá. Vamos nesse texto do amigo, que ele é muito interessante para a gente esclarecer o que é o pensamento, de onde vem o pensamento, o que é que a gente faz com esse pensamento. Tá? O que é o pensamento? Já fizesse essa pergunta a si mesmo? De onde ele vem? É verdade o que pensas? O que compõe a estrutura dos teus pensamentos? De onde buscas argumentos e conteúdos para o teu pensar? Veja quanta pergunta fantástica que a gente nunca fez para nós mesmos. Né? Eu nunca parei para pensar o que é meu pensamento, né? De onde ele vem, o que eu penso é uma verdade, hoje eu já sei que é uma mentira. Né? O que compõe a estrutura dos meus pensamentos também, hoje eu já sei, mas não sabia. E de onde busca os conteúdos, né? Esses argumentos, essas vozes que vêm na sua cabeça, essas imagens, de onde é que elas vêm para que a gente pense? Olha quanta coisa fantástica aí. Não é? Então, são todas perguntas pertinentes, que talvez nenhum de nós tenha feito até hoje. E é isso que o amigo vai explicar para a gente nesse texto dele. Próximo, Cris. O pensamento em si não é o problema, mas sim o conteúdo condicionado que ele traz. Pensar condicionadamente aprisiona. Usar o pensamento para receber novas instruções, ou seja, usar a criatividade, aí começa a falar da criatividade. Pensando fora da prisão, libera. Então, vamos lá. O pensamento que nós temos, ele não é um problema. O problema é que ele passa pelos conteúdos que nós estamos aprisionados, e essa informação que nós estamos aprisionados, que é negativa, que é maléfica, que aprisiona, é que é o ruim. Então, saber usar o mesmo pensamento, criando, não é? Dentro do processo criativo, que é inato, Deus nos criou criativos, né?
Isso liberta a gente. E é isso que a gente quer que vocês aprendam nesse curso. Como fazer para ter essa disciplina, essa ordem mental? Como libertar a nossa mente, o nosso pensamento desses conteúdos que nos aprisionam? Esses conteúdos é que trazem sofrimento. Esses conteúdos é que trazem as doenças, sejam elas neuroses, as psicoses ou as doenças físicas. São esses conteúdos que nós estamos aprisionados. Eles é que trazem sofrimento. Por isso que a gente precisa se libertar deles. Jorge, Oi. Cris, posso só tentar dar um exemplo, né? Eu acho que os exemplos, eles ilustram bem. Eu acho que você não deveria perguntar se pode falar, mas pode. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma mágoa, né? Então, nos magoamos em algum momento da nossa vida através de uma experiência, e aí cada um pode usar a sua criatividade aí para pensar, né? Então, estou magoada. Então, é um conteúdo mental, não é um pensamento, é um sentimento, né? Então, estou magoada. Quando eu tenho uma oportunidade de vivenciar alguma coisa semelhante, vamos usar um relacionamento afetivo. Então, eu me magoei com uma determinada pessoa, né? Não estou mais com ela, vou para um outro relacionamento. Eu posso pensar muitas coisas boas, né? E meu pensamento pode ser criativo, como o Jorge falou. E aí eu posso escolher, através do discernimento, que é o tema dessa aula, mergulhar, vamos dizer assim, nesse tonel de mágoa com o meu pensamento e trazer à tona tudo aquilo que eu vivenciei, ou eu posso usar do meu discernimento e entender que foi uma experiência que passou e que eu não necessariamente vou vivenciar aquilo novamente. Entendem? Então, é o conteúdo. O pensamento faz o caminho, né? E é muito importante a gente compreender que caminho o meu pensamento faz. Se ele passa por essa mágoa, que é que nós estamos dando exemplo agora, quantas vezes ele passa por ali e traz à tona, né, tudo isso que eu vivenciei e determina o meu momento atual. Porque é através desse mergulho nesse tonel da mágoa, e aí nós podemos usar vários outros sentimentos, que eu vou construir o meu momento atual. E aí o que a gente faz? Nós somos condicionados, não discernimos, ou seja, não usamos esse pensamento com inteligência, né, para ver a dualidade, para enxergar o todo, que realmente foi uma experiência e que é uma dádiva que Deus nos dá, as experiências, as oportunidades, inclusive do sofrimento, porque a dor é nossa aliada, nossa amiga, porque se não for esses momentos a gente não cresce, né, na verdade. E é isso, assim, eu acho que é um exemplo que a gente pode usar para compreender melhor o que a gente está querendo dizer aqui. É isso, Jorge, obrigada. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. Então você tem uma mágoa, você olha para ela e vai escolher se você quer ficar magoado ou não. Né? O teu pensamento, ele passou por uma estrutura que você está aprisionado, porque há um condicionamento, há um aprisionamento. Então, sempre que alguém fizer alguma coisa, você vai se magoar. Então, ele vai passar pela mágoa. Mas se você parar, não é? E olhar para ele e observá-lo, sem deixar que ele te aprisione, e discernir, e aí você pode fazer. Qual é a ideia de Deus para esse momento? É que eu perdoe, que eu aprenda a perdoar. Porque se eu não perdoar, eu vou continuar dentro dessa prisão. Eu vou continuar olhando todas as situações da minha vida, todas as coisas que as pessoas me fazem, e vou continuar me magoando. Então, o processo criativo ele vem aí, é você se perguntar qual outra possibilidade existe além de eu me magoar. Qual é a ideia de Deus para esse momento da minha vida? O que é que eu quero para mim mesmo? É continuar me magoando? Ou eu vou para a indulgência, para a misericórdia, para o perdão e me liberto disso e deixo a minha mente ficar livre para o processo criativo? Então,
Qualquer um aqui pode fazer isso. Então, de onde vem o nosso pensamento? O nosso pensamento é uma estrutura muito maior do que a gente imagina, não é? Então, o problema está nesse condicionamento. Como a gente está aprisionado, ele sempre passa desse conteúdo. Vocês viram a Tati Tessarouro falar, mas aconteceu alguma coisa, eu vou dizer que é bom ou ruim. Nesse caso, eu achei que é ruim. Por quê? Porque o pensamento passou naquele conteúdo, ela tem que classificar as coisas para ela de bom ou ruim. No sentido, aquilo que me deu prazer é bom, aquilo que me deu constrangimento é ruim. Então, todos os acontecimentos da vida dela vai acontecer isso. Porque ela está condicionada a fazer esse tipo de interpretação dos acontecimentos. E, na verdade, os dois são bons. Porque os dois trazem informação. Os dois trazem a oportunidade dela se libertar. Se ela entender a ideia de Deus. Se ela se autoconhecer sobre esse pensamento, de onde vem, o que é isso? Por que eu tenho que classificar de bom ou ruim? O que existe em mim que eu tenho que determinar? Aí ela vai se autoconhecer. Esse autoconhecimento já tira a mente do condicionamento. Aí ela pode... Qual é a outra possibilidade que existe nisso aqui? Então, ela expande a mente, não é? Aí eu posso entrar em aceitação. Eu posso me resignar com Deus, né? E aceitar as duas situações como boas. E vou aprender com elas. Olha a diferença de postura. Então, isso traz liberdade para a mente, tira a mente dos condicionamentos. Tudo bem, gente? Está todo mundo compreendendo? Ô Jorge, só mais uma colocação, porque a gente falou lá no início da fragmentação, né? Então, nós somos Sim. fragmentados, então nós somos afastados de nós mesmos, né? Da nossa essência, então por isso nos falta amor, então a gente não tem auto-amor, então a gente não consegue dar amor aos outros, né? E esse conjunto, ele trabalha de uma maneira uníssona, né? Ou seja, deveria ser tudo convergente para o amor. Então, se eu não me amo, não consigo amar o outro, consequentemente, quero que a minha vontade seja feita, né? E aí chega esse ego que não dá para separar da gente, né? Que às vezes a gente bota a culpa no ego como se a gente não fosse responsável por ele, né? Isso precisa ficar claro. E assim, na família, por exemplo, né? Eu vi um exemplo muito bacana com o rapaz fazia com 2 isqueiros. Então, os 2 isqueiros acesos, somando, fica uma chama maior, né? E assim é a união de nós mesmos e com os outros. Então, se um isqueiro cai na água, ele perde a chama. Então, qual é a função do outro? Qual é a nossa função? Né? Apagar, ou seja, deixar que aquilo fique daquela maneira, eu posso acender a chama. E como é que eu acendo essa chama? Na minha casa, quando acontece alguma coisa que eu não gosto, qual é o meu comportamento? Eu quero que a minha vontade seja feita, porque aí eu estou fragmentada, né? Eu não sei se estou me fazendo entender, porque é o problema que a gente vivencia todos os dias. E é importante que a gente traga para o nosso dia a dia para que a gente compreenda. Eu desejo que a minha vontade prevaleça na minha casa, né? E aí eu estou fragmentando, porque eu bato de frente com o outro, ou eu aceito a vontade dele, né? Então, eu apoio as decisões do outro, eu uno o tempo inteiro, ou eu fragmento, eu separo. É uma reflexão muito profunda, porque ela pode ser aplicada diariamente, inclusive quando dou uma opinião sobre alguma coisa. Por que a minha opinião é melhor que a do outro? Percebe a fragmentação? Quando eu escolho um lado, eu estou fragmentando e desrespeito a vontade do outro. O pensamento do outro, a maneira como ele vê a vida. E isso é contrário ao evangelho, é contrário ao amor, é fragmentar. Porque eu escolho, porque eu critico, porque eu julgo. E isso tudo é contrário ao amor, contrário à nossa alegria, à nossa saúde. Porque eu estou colocando energia negativa nesse processo.
utilizando de forças que não são benéficas. E compreender isso é muito fantástico. E isso tudo é pensamento também, é sentimento, porque nós não conseguimos separar, né, o pensamento. Às vezes a gente tem uma maneira de explicar para que seja compreendido, mas tudo está ligado, como nós estamos ligados ao todo. Obrigada, Jorge. Já falei demais aí. Nada, tem que falar mais vezes. É isso aí, gente. Vamos para o próximo? A Maria quer falar. Hoje tu não vai acabar a Então, tua aula. vamos lá. Maria Tati. Não, Cris, só aproveitando o teu gancho de que, imagina, né? Deus permite dar o livre-arbítrio para todos os seres. E aí a gente, nós, Alecrim Dourados, queremos que a nossa vontade, o nosso julgamento prevaleça, né? Então a gente quer essa liberdade pra gente, quer a liberdade para que a gente manifeste o que acha que é certo e não sei o quê, mas a gente não permite que isso seja concedido para o próximo, né? Então é um paradoxo bem interessante da gente poder ver também. Sim. Na verdade, tem um conteúdo condicionado aí que ele é bem coletivo, naquilo que você falou. Normalmente, a nossa mente funciona por dor ou por prazer, não é? Aquilo que é dor, a gente rejeita, aquilo que é prazer, a gente abusa, não é? Mesmo que seja o prazer de desmerecer o outro. Então, e eu quero lembrar que essa palavra outro, ela é horrível, porque, de novo, não existe o outro. Tudo que a gente faz para nós mesmos. Nós estamos percebendo a nós mesmos e estamos separando quando a gente fala o outro. E nós vamos descobrir isso durante esse curso aqui. Tá? Quando a gente estudar o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, onde ele vai falar dos reflexos mentais. Então, tudo que a gente vê no outro é simplesmente um reflexo de nós mesmos. Nós estamos refletindo os nossos conteúdos. E aí, quando eu falo assim, o outro, aí eu me separo, como disse muito bem a Cris. Tá? Então, é interessante a gente pensar assim. Isso leva a gente a descobrir por que do perdão. Por que Jesus fala tanto no perdão? Perdoe o seu irmão, perdoe o outro, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você está perdoando a você mesmo, você está tirando a tua mente dos conteúdos que são péssimos. Você está eliminando a fragmentação e voltando a ter unidade a partir da luz e não mais da sombra. Você vai viver a partir da luz, a partir do processo criativo, a partir de uma energia mais pura, de conteúdos muito superiores que hoje não cabem na nossa mente, porque eles são antagônicos, a energia não combina. Então é isso. Quando Jesus nos aconselha a não criticar o outro, é porque nós estamos criticando uma personalidade nossa, e quando a gente faz isso, a gente aumenta a desordem da nossa mente. Ela se agita mais, ela se agiganta mais, e aquela personalidade, aquele conteúdo, ganha mais força. Isso quer dizer que ele domina mais facilmente a nossa mente. Se todo mundo aqui compreender isso durante esse curso, olha, vai ser uma vitória para todo mundo. Quando você fala, eu não gosto de fulano, você está aumentando a sua desordem, porque você está aumentando o afastamento, você está saindo da luz e está se entregando à sombra, e essa sombra ela é desordem, ela é uma energia que está em desordem, ela é caos mental, e ela vai te levar para um único fragmento aprisionando a tua mente. Por isso as pessoas se suicidam. E, na verdade, tudo é eu. Eu sou a totalidade. Quando eu enxergo algo, eu estou enxergando a mim mesmo. Compreendam isso. Por isso que o amor é importante. Ame o seu próximo. Faça para o outro aquilo que você quer para si. Porque, na verdade, o que você estiver fazendo para o outro, você está fazendo para si. Entendam o Evangelho a partir desse conceito. Ele é fantástico. Então, vamos lá. Espírito amigo, Cristiane Salom, psicografou. O pensamento é um conteúdo interior
explicitado na mente do pensador. Contudo, é este que preenche o ente espiritual, no mar de sentimentos e emoções, alguns trazidos da existência pretérita, outros tanto adquiridos da existência espiritual. Então, o pensamento não é o problema é esses conteúdos que nós estamos na inércia, estamos condicionados, estamos no automático o tempo todo no automático. Não discernimos, não raciocinamos sobre ele. Não pensamos se queremos ou não fazer o que ele está sugerindo. Simplesmente vamos fazendo e vivendo como eles mandam. Não existe um senhor no mundo. Existe escravo, o tempo todo fazendo aquilo que o pensamento manda. Sinta mágoa, sinta raiva, se irrite, se impaciente. Ganhe do outro. O outro te fez aquilo, o outro fez aquilo outro. Olha o que fulano está fazendo. E você está ali, fazendo todas essas coisas, você está presente, sem saber que tudo isso é você. Olha essa imagem aí. Tudo é a mesma pessoa. Tudo é a mesma pessoa. A alegre, a triste, o raivoso, a deprimidazinha. Próximo, Cris. Uma estrutura é formada e reforçada. Uma maneira de pensar se cria e enraiza-se fazendo parecer que só há um caminho. Não é assim que acontece? Se todo mundo refletir agora sobre si mesmo, quando você está no problema, não vem só uma ideia, seja ela da raiva, da mágoa, da irritação, da impaciência, do ganhar do outro, do bater no outro, do vencer o outro, de que você é melhor que o outro. Pensem um pouco se não é isso. Então, o amigo diz, o pensamento em si é benéfico, é necessário, para que haja novas construções. Ele é um meio, não é um fim. Então, para haver nova construção, eu preciso ter autodomínio e autocontrole sobre essas prisões mentais. Então, todo o processo se inicia quando eu não faço, não me comporto, não penso e não sinto como o conteúdo mental quer. Então, vem lá da mágoa, como você Cris. Eu não me magoo, eu escolho perdoar e me reconciliar. E vou sentir muito amor e bondade por aquele irmão, que na verdade sou eu mesmo. Então, eu trago harmonia para o mundo. Eu trago a luz para a minha sombra. Eu trago paz para o meu mundo. E lembrar que está no Evangelho, os pacíficos serão considerados filhos de Deus, porque eles refizeram unidade. Eles se harmonizaram com eles mesmos. Consequentemente, se harmonizou com Deus. Tudo bem, gente? Gente, tudo bem? As pessoas que entraram agora, os novos, está tudo bem? Estão entendendo? Está muito difícil? Ninguém quer falar nada? Não? Vocês estão aí ainda, né? Estamos, Sim, Jorge. sim, amigo, pode continuar. Tomei um susto, agora porque todo mundo subiu e me deixaram sozinho. Está tudo bem? Estão todos entendendo? Sim, tá muito bom. Então, o pensamento não é o problema é os conteúdos. Os conteúdos é que a gente precisa observar, os padrões de pensamento que a gente tem. Né? Eu tenho raiva toda hora, eu tenho água toda hora, eu me sinto vulnerável a cada momento. Eu me sinto irritada, eu me sinto com menos-valia para outras pessoas referente a mim mesmo. Eu me culpo o tempo todo, eu me critico. Esses conteúdos é que são um problema. E esses conteúdos é que vai me ensinar a dualidade deles. Se eu
me critico, me censuro, me culpo. Eu preciso me amar, me perdoar, me aceitar como eu sou, trazendo harmonia e paz para o meu mundo interior, trazendo ordem para a minha mente, me libertando desses conteúdos. Próximo, Cris. Então, continua, amigo. Então, pensar é vida. Vida aqui, de novo, é no sentido de felicidade, é alegria, é saúde, é abundância, é tudo de melhor que tem o universo. Isso é vida, Deus é vida. Então, pensar, ele quer dizer, traz vida para você, traz alegria, te leva para a felicidade, te leva para o amor, te leva para a paz, te leva para a harmonia. É só você querer. O que impede que você que o pensamento seja positivo são, de novo, os nossos condicionamentos, as nossas prisões, que a criatura carrega naqueles conteúdos já relatados. O mecanismo do pensamento está à sua disposição. Basta que a gente aprenda a usar ele de maneira construtiva e adequada, e não mais destrutiva. Libertador, e não mais de prisão. Que traz harmonia, e não mais luta. Então, o ato de pensar, ou seja, a cada oportunidade, o caminho do pensamento passa pelos conteúdos e banha-se, trazendo à superfície pensamentos condicionados. Então, eu tenho um impulso elétrico, que é o pensamento, que banha-se nos conteúdos pré-existentes, aqueles que eu estou aprisionado, que eu estou condicionado, e traz eles para a minha tela mental. O que eu faço? Eu paro, eu observo, eu não deixo que ele me domine, eu domino o pensamento, eu domino o conteúdo, trago ele para o coração e começo a discernir sobre ele, a pensar nele, se eu quero fazer, o que ele significa, ele é positivo ou negativo, ele é bom ou mal, qual o retorno que eu vou ter se eu me comportar desse jeito? Eu estou fazendo bem para o outro, que na verdade é para você mesmo, não é? Não, eu escolho me amar, eu escolho ser bondoso, eu escolho ser caridoso, porque isso vai me trazer felicidade. Aí você vai mudando os conteúdos. A repetição disso traz novos automatismos. Um automatismo positivo, construtivo, que vai te levar para a criatividade, que vai te levar para que o dínamo se ilumine e você tenha energia pura a todo momento. Próximo, Cris. Os indivíduos, ao invés de rejeitar seus sentimentos, deveriam usá-lo como guias para interpretar sua vida interior. Eles definem e nem a nossa compreensão são nossos aliados, e não inimigos. Então, se tudo sou eu tenho um sentimento ruim, não é? Ou uma pessoa me faz qualquer coisa e eu tenho um pensamento ruim, eu não preciso rejeitar nada disso. Isso sou eu, você é a totalidade. A totalidade quer dizer toda a sua sombra, tudo que, vamos dizer assim, que você não gosta, que é ruim, que você rejeita, mas é você. Então, se você aceitar e se harmonizar com isso, isso tem informação que vai iluminar a sua mente a respeito de você mesmo e que vai ajudar você a se libertar desses. Agora, quando você rejeita, tem raiva, ou quando alguém faz alguma coisa que é um reflexo teu, e você não quer ver mais esse fulano, você não quer ver mais aquela parte da sombra que você precisa ver, que você precisa se reconciliar. Porque senão a totalidade não se refaz, a unidade também não se refaz. A paz e a harmonia não chegam. Porque você vai estar sempre em fuga daquilo que você precisa resolver. Então, essas pessoas que não gostamos, esses sentimentos que nós queremos longe, é o que a gente precisa para evoluir. Sem essa harmonia com esses conteúdos, nós não vamos evoluir. Fugindo deles, dizendo que não gosta, que são ruins, que são péssimos, que não quer,
Você não quer ver mais. Você está falando de você mesmo. Você está aumentando a desordem do teu mundo interior, da tua mente. Você está dando energia para aquela energia que já está abundante na sombra, criando mais caos no seu mundo interior, na sua mente. E aí você vai se aprisionando num fragmento de tanta energia e ele vai te fazer você se comportar de maneira muito... que vai trazer mais culpa, mais crítica, e você vai se sentir cada vez pior. É o que acontece todos os dias. E a gente não percebe. Próximo Ô, Jorge, quiz. Oi. tu não vê a minha mãe, acha, né? Tu não vê a gente Não levantar a mão? vejo. Ah, mas Agora assim, apareceu. eu só gostaria de fazer complementar essa tua fala e dizer o seguinte, que a misericórdia de Deus, ela é imensa, porque a gente pode fugir de uma experiência, pode afastar, pode rejeitar, mas ela vai voltar. Ela vai voltar, volta numa pessoa, ela volta em outra, né? Até que a gente consiga olhar de uma forma diferente, né? Então, não adianta eu desistir, não adianta eu empurrar, não adianta eu rejeitar determinada situação, porque enquanto eu não compreender, enquanto eu não, digamos assim, subir esse degrau, né, a mesma situação vai vir de forma diferente em outras pessoas, ou dentro da família, ou do inimigo, mas ela vai vir, né? Porque Deus não desiste da gente, né? Eu acho que as experiências vão vir cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, até que a gente acorde, né? Era só isso que eu queria observar, colocar. Muito bom, Helena. Muito obrigado. Próximo quiz. Pensar em si é fantástico. Pode ser usado com liberdade e criatividade, levando a criatura a experiências sublimes de amor e de alegria. Em todo esse processo implicado, existem construções e desconstruções das personalidades. Então, envolvidos o ego descontrolado, desse complexo desajuste, derivam todas as sombras que necessitam de luz, que deveria vir do eu superior. Então, não sei se vocês sabem, eu vou falar por causa dos novos, nós temos 3 eu, o subconsciente, o consciente e o eu superior. Normalmente, o subconsciente é o passado, o consciente é o presente e o eu superior é o futuro. São os conteúdos mentais do futuro. A gente vive só com os conteúdos do subconsciente, do passado. E é isso que ele está dizendo ali. O processo é de desconstruir as personalidades e construir outras novas a partir delas. Porque a energia, né? A energia se transforma. Então, nós já somos tudo, né? Se nós somos uma unidade, nós somos tudo. Somos uma totalidade. Essa unidade tem tudo, e tudo somos nós. Então, eu já sou tudo. Então, quando você quer ser alguma coisa, eu quero ser melhor que o outro. Você está usando o ego. E esse ego está descontrolado. Eu quero ser melhor que o outro. Ou eu me acho menos valia. Eu me acho culpado. Tudo isso são questões do ego, da sombra, que ele diz ali. Essa sombra precisa de luz. Para essa luz chegar, eu preciso pensar adequadamente. Eu preciso pensar com liberdade e criatividade. Eu preciso ver esse conteúdo, né? Desconstruir essa personalidade, essa mágoa, não é? E construir o perdão dentro de mim. Um ser, uma personalidade que a tudo perdoa, que vira todos de forma a perdoar. Não ser irritado, mas vou construir alguém calmo. Porque, na verdade, você já é calmo. Você precisa controlar e dominar a sua irritação, que aí a calma aparece. Você já é o perdão. Você só precisa parar de se magoar. Você já é a paciência. Você só precisa parar de se impacientar. Então, é desconstruir o errado, aquilo que vem do ego, aquilo que é da sombra, para que a luz possa chegar na sombra e reabsorver essa energia que lá está parada. É uma energia potencial, né, que precisa virar uma energia cinética, ou seja, ela precisa entrar em movimento de liberdade e de criatividade do ser, em novas construções,
a partir do conteúdo que já está no eu superior, que já é nosso, porque nós somos uma totalidade. Tudo bem, gente? Está dando para entender? É muita informação para uma aula só. E, Principalmente quem está vendo pela inclusive, primeira vez. já encerramos o nosso horário, já atravessamos aí uns 2 minutos. Nossa, no meu aqui deu 21h13. Então tá bom. Muito bom, Camila. Fiquei contente que você tenha entendido. Da próxima vez eu espero que você faça uma pergunta aí para nós. É contigo então, Cris. Um abraço a todos e até a próxima quinta. Espero que tenham gostado. E temos muitas coisas para conversar. Um abração. Então, eu acho bacana, né? Agora eu vou ler rapidinho quem está aqui e eu vou abrir o grupo ali depois. Eu nem combinei nada com o pessoal da nossa administração, vamos dizer assim, né? Que é o pessoal que dá aula. Mas a gente vai abrir o grupo para perguntas, né? Então a gente podia combinar assim, depois das aulas a gente pode abrir ali o grupo para quem quiser perguntar alguma coisa. E depois a resposta que a gente dá já serve para todos os participantes, né? Então, bem-vinda, né, a Adriana, a Aline, a Camila, o Carlinhos, a Sheiriane, a Cláudia, a Daniela, o Alisson e a Flávia, o Alisson Lopes, a Helena, tem um iPhone aqui que não tem o nome, a Karine, a Lígia, a Rosana, a Tainara, a Vânia, a Vera Lúcia e o Guilherme. Então, e depois todos os outros que vão nos ouvir através da gravação, que vocês sejam realmente muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, nós não sabemos mais do que ninguém, somos aprendizes aqui, né, como todos vocês, e esse trabalho ele é organizado primeiramente no mundo espiritual, essa certeza nós temos, nós recebemos muito auxílio nos últimos 2 anos, auxílio direto através das psicografias, que elucidam muitos assuntos e trazem como objetivo principal a alegria, né? E a gente chega na alegria de viver através do autoconhecimento. Então, uma boa noite, muito obrigada. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, e a gente aguarda vocês aí na quinta-feira que vem. Eu queria saber se alguém quer falar e quem faz a nossa prece de encerramento, por favor. Ninguém se habilita? Opa, ouvi uma voz. Quem é? Eu, Helena. Ah, Helena, por favor, então. Então, primeiramente, né, vamos agradecer a Deus. Como a gente falou na aula de hoje, o acaso ele não existe. Se nós aqui estamos, não é por acaso. Algum objetivo, algum propósito há nessa nossa participação. Nós somos escolhidos por Deus para estar aqui. E o nosso sim, né, essa boa vontade, esse primeiro passo, é muito bem visto pela espiritualidade. Porque os nossos anjos, guardiões, mentores, protetores, estão sempre aguardando a nossa decisão, né? Sempre dispostos a nos ajudar, desde que a gente dê o primeiro passo, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, agradecer a Deus por termos sido escolhidos, agradecer a espiritualidade, agradecer ao Jorge, à Cris, pelas manifestações, pelo preparo, e como a gente costuma dizer, né, que não fique só na teoria, que a gente possa pensar sobre o que a gente ouviu, anotar alguma coisa que tenha chamado a atenção e colocar na vida, colocar no dia a dia, para que faça sentido, para que não se perca. Então, nesse sentimento de gratidão, nós vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, com essa oração, vamos por encerrado o encontro de hoje.